Tem muitos criadores que dizem que papacapim costuma filhotar mais do que coleirinha. Será que é somente falta de fêmea para passarinho que filhota? Não entender qual é a causa específica da sua ave ficar apiando filhote, claro, você vai ter mais dificuldade de fazer esse passarinho cantar e parar com esse defeito, igual muita gente fala. Principalmente a galera que vai para torneio, passarinho que filhota em torneio, os outros competidores costumam não gostar e assim solicitam aquele criador para tirar a sua ave, que acaba atrapalhando os outros pássaros que estão cantando. O passarinho começou a filhotar no torneio ou até mesmo em baderna, a rapaziada pede para os amigos estar tirando o passarinho para não atrapalhar o desempenho dos outros. Ou seja, filhotar é uma coisa comum, isso acontece de forma natural, só que esse é um estágio que a ave está, é isso que você vai entender a partir de agora. Na maioria das vezes é sim por falta de fêmea que o passarinho filhota, ou seja, ficar piando é uma demonstração da ave para a fêmea que está querendo acasalar. Então por isso que às vezes você deixar o pássaro um pouco distante da fêmea, a fêmea fica chamando muito ali, deixar sem se ver, o pássaro costuma cantar, mas também filhotar muito, porque ele tenta atrair a fêmea para próximo dele, ele demonstra para a fêmea filhotando que está pronto para acasalar, ou seja, ele quer a fêmea mais perto dele. Então muitos criadores sim conseguem acertar suas aves, colocando mais a fêmea perto do passarinho, mostrando essa fêmea durante algumas horas ao longo do dia, para quê? Para o passarinho parar, para ele ficar um pouco mais tranquilo e saber que a fêmea está ali, ou seja, ele fica até vendo a fêmea algumas horinhas no dia, igual eu falei, então ele acaba se acostumando, ele começa a baixar um pouco a ordem, baixar o fogo, então ele para com essas filhotadas aí, porque ele já sabe que a fêmea está ali, a fêmea não vai sair dali, então a ave se acostuma com a presença da fêmea. Essa é outra questão. O passarinho jovem de fibra se agradou muito da fêmea, ele quer mostrar para ela que está pronto, então o passarinho canta, mas ele canta e filhota, ou filhota muito para depois abrir canto. Então para você que está com passarinho novo, fibrado, você tem que saber mexer com esse passarinho. Muitas vezes você nem mostrar essa fêmea, só deixar ele junto ali da fêmea, sem ele ficar vendo. Ele sabe que a fêmea está ali porque está apiando do lado, costuma dar uma segurada também ao longo do dia aí. Claro, isso você vai trabalhar essa ave com alguns dias, não do dia para o outro o passarinho vai parar de filhotar, mas você vai conseguir acertar essa ave. Eu vou passar a mexer também para vocês. Independente se o passarinho é novo ou já mais de idade, mais adulto, quando você traz uma fêmea para ele, isso acontece muitas vezes. Ou seja, uma fêmea nova para uma ave que já estava casada, o passarinho teve uma fêmea nova, começou tudo de novo, namoro auditivo, acasalamento, o pássaro naquele estímulo ali, mostra para a fêmea filhotando que ele está pronto, está querendo mais a fêmea. Então é normal um passarinho, quando você traz uma nova fêmea para ele, isso mesmo que o pássaro seja já um pássaro mais experiente, um pássaro já adulto, algumas aves começam a filhotar por isso, porque é uma fêmea nova, ele vem no gás todo, ele vem no fogo todo para mostrar para essa fêmea que ele é um pássaro bom, um pássaro fibrado, um pássaro de ordem. Então se você adquirir uma fêmea nova, também essa mexida que eu vou passar vai te ajudar. Outro detalhe importante. Agora o ponto para você entender se o pássaro filhota porque está faltando fêmea ou porque está com muita fêmea. É simplesmente você ver a sua mexida. Se você deixa seu passarinho com a fêmea muitas horas durante o dia, ele fica filhotando, canta, mas fica filhotando, tente tirar essa fêmea de perto dessa ave. Deixe ele menos tempo junto com essa fêmea. Já acontece o contrário. Se você deixa o passarinho só do lado da fêmea e ele filhota, canta, mas fica filhotando muito, faça justamente o contrário. Começa ali mostrando uma horinha, deixa ele junto, gaiola colada ali, um de frente, um do ladinho do outro, gaiola colada. Deixa ele ver a fêmea durante meia hora. Começa com meia hora, não precisa ser nem uma hora não. Ao longo do dia você vai ter que fazer e, claro, observar como é que sua ave vai se desenvolver ao longo da semana. Deixa a gaiola colada, deixa ali meia horinha, durante a manhã principalmente ali, acordam se vendo, depois de meia horinha, uma horinha você vai lá e tampa. Deixa a fêmea de um lado e ele do outro. Você vai observar se seu passarinho vai continuar filhotando. Se você dá pouca fêmea para essa ave, comece a dar mais fêmeas se ele fica filhotando. Se você dá muita fêmea para essa ave, a ave fica sempre junto da fêmea, ele continua cantando, mas fica filhotando muito, tire essa ave de perto da fêmea. Você pode deixar a fêmea ali do lado, deixa também assim juntinho, você tampa as gaiolas e não mostra essa fêmea para esse passarinho ao longo do dia. Deixa ele ali, só sentir a presença dela próxima ali com o piado, mas não vê a fêmea. Tem muitos pássaros que travam somente com a fêmea do lado. Esse é o caso desse carinha, por que ele não está cantando? Vocês viram ele querendo ficar chiando o rato? Chiando o rato, que a gente fala aquele chiadinho bem agudinho, bem baixinho ali, aquele tipo de barulhinho de rato. Então, porque ele está vendo a fêmea aqui do lado. A fêmea está aqui no voador do lado, porque eu vou mostrar agora para vocês como é que vai ser a mexida, para você travar o seu pássaro que costuma filhotar muito. E não falei para vocês, está ali a fêmea, aqui está o ferinha, então vou tirar ele daqui. Acabei de pegar aqui, vou colocar ele aqui do ladinho dela. A mexida dele, para quem não acompanha, vou estar aparecendo aí no card agora como é que está sendo a mexida dele com essa divisória aqui do voador.
Porém, um passarinho que fica filhotando muito, ou seja, ele começou a filhotar hoje. Ontem ele só cantou e não piou filhote. Mas se hoje eu já tirei de perto, ele começou a filhotar, a melhor mexida para isso é essa daqui. Se você vai deixar assim na parede, aí no prego da sua casa, em algum cantinho, beleza. É importante você fazer o quê? Você vai tampar essas gaiolas aqui. Vou só colocar aqui o papelão para mostrar aí melhor para vocês. Você vai tampar totalmente o acesso dessa ave à fêmea. Você não vai deixar esse passarinho ver a fêmea, nem no furinho, nem pelos lados aqui. É importante que esteja assim uma margem aqui do papelão ou de alguma coisa aí, uma madeirinha que você vai colocar, para que ele não veja essa fêmea em hipótese nenhuma. Porque para o passarinho saber que a fêmea está ali do lado, igual ele já sabe, ele continua piando frio, ele continua travadinho, não está cantando. Por quê? Ele viu o voador, sabe que está aí do lado da fêmea, ele sente a presença da fêmea ali do lado, mas ele não filhota. Ele não está cantando, claro, ao longo do dia ele vai cantar, seu passarinho vai cantar. Isso ele está assim porque acabou de ver a fêmea, então esse passarinho demora um pouco quando ele sai ali da presença da fêmea, ó, já piou quente. Então esse é o sinal de que a intenção dessa mexida é justamente isso, fazer com que essa ave entenda que a fêmea está ali, ela vai travar ele um pouco, porque ele vai sentir a presença dela ali do lado, seja piando, ou seja batendo as asas ali do lado, ele vai sentir a presença dela ali e também vai saber o quê? Que ele vai se acalmar ao longo da semana. Isso aqui é mexida para você fazer ao longo da semana. Vocês estão vendo que o passarinho já está demonstrando, está mostrando uma reação diferente a que ele estava ali. Estava vendo a fêmea, estava travadinho, chiando o rato, não estava piando filhote, estava travado, não cantou, mas só foi ali eu fechar, ele sabe que a fêmea está do lado, ele já começou a piar quente, ou seja, a ave já está tendo uma reação de estar piando quente. Quando ele começar a cantar, o seu pássaro também, quando ele começar a cantar, ele vai entender que a fêmea está ali, então não precisa afobação, ele vai se acostumar com a presença da fêmea próximo dele. E tem muito passarinho que trava somente nessa mexida e para de piar filhote em pouquíssimo tempo, simplesmente porque ele entende que a fêmea está ali, não precisa afobação, não vai ficar vendo a fêmea para ficar naquela euforia, naquela ansiedade, naquele fogo todo. Ele acalma um pouco, ele desestressa um pouco. Então aos poucos você vai aí fazendo os testes, igual eu citei nesse vídeo aí, muitos exemplos que você vai aí entender como sua ave está hoje, como que está a sua mexida com a fêmea. E essa mexida é o seguinte, você não vai mudar a sua mexida com a fêmea para final de semana. Você vai puxar esse pássaro domingo, se a mexida dele é dormir com a fêmea de um dia para o outro, continua na sua mexida básica, você sabe que o passarinho canta muito. Essa mexida aqui é por longo da semana, para o seu passarinho parar de filhotar. Então você vai fazer essa mexida ao longo da semana, deixar essas aves assim. Daí você pode, meu passarinho melhorou bastante, mas está filhotando ainda. Você pode logo cedinho deixar ele ver a fêmea, meia horinha, depois fecha. Isso aí não tem problema. Ó. Vocês veem que as aves estão como se fosse no namoro auditivo. Esse pássaro ainda não está casado totalmente, ele está sendo enfemado, está acasalando com essa fêmea, mas não está 100% casado. Então essa filhotada que eu gravei para vocês no início do vídeo é justamente isso. A ave está enfemando, está se agradando da fêmea, então ele fica filhotando ali buscando a presença da fêmea, sendo que ela não estava próximo dele. Então aí deixar desse jeito, o passarinho se acalma, ele entende que a fêmea está ali e aos poucos, quando você for puxando, ele vai parando de filhotar. Aqui do lado ele praticamente já não filhota. Vocês estão vendo que hora nenhuma ele ficou filhotando. Então ele vai começar a cantar e não vai filhotar. E consequentemente, quando você puxar para a baderna ou torneio, o passarinho vai se acostumar a cantar e não filhotar, porque o filhotar é simplesmente também um costume que a ave pega da mexida que você deixa com a fêmea durante a semana. O passarinho filhota tanto ali com a fêmea, que quando você puxa, claro, para torneio, baderna ou vai para rua com o passarinho, ele fica filhotando, porque já passa a semana toda filhotando. Então não vai ser num dia aí no final de semana que você vai puxar ele para outro lugar que ele vai parar com isso, sabe? Acaba se acostumando a ficar filhotando e não canta. Então essa é a mexida para durante a semana. Quando você chegar aí na sexta ou no sábado, coloque em prática a mexida que você faz, seja do furinho com o seu passarinho, você vai deixar no furinho, seja deixar junto com a fêmea ali o tempinho que você já deixa. Se você já sabe a mexida do seu pássaro, não muda a mexida base dele. Essa mexida aqui é para durante a semana, para o seu passarinho se acalmar e parar de filhotar, perder essa mania de filhotar que ele pegou, porque você estava ou dando muita fêmea
ou deixando pouca fêmea para ele. Então você vai ajustar essa mexida simplesmente desse jeito. Se você deixar assim o papelão e o passarinho continua filhotando muito, o que você faz? Você deixa 1, 2 horinhas ele vê a fêmea, coloca o papelão, ou então você já amanhece com o papelão tampado ali, tampando ali, para eles não se verem, depois você deixa, tira o papelão e deixa 1, 2 horinhas ele vê a fêmea, depois você tampa de novo, daí vai ser observação dia a dia, aos poucos você vai acertar a mexida do seu pássaro para ele parar com essa mania de filhotar. E se justamente for o contrário, você deixa esse pássaro ver muita fêmea, consequentemente, se você deixar ele ali sem ver a fêmea, ele vai sentir a fêmea perto dele, já vai, muitas aves costumam travar desse jeito e tem um resultado muito positivo também, porque você diminuiu a quantidade de fêmea para ele, ele se acalmou, fica ali cantando muito mais do que filhota, e aos poucos ele vai parando de filhotar e vai só mandando no canto, sendo que a fêmea fica ali só batendo asa do lado e fica piando também, chamando o passarinho que está do lado, ele se acalma e começa a cantar muito mais do que filhotar. Você vê, ó, quando ela pia, ele já fica ali querendo chiar-rato, ou seja, a ave respeita a presença da fêmea, mesmo que ele não a veja, ele sabe que ela está ali. Então essa é a intenção da fêmea também, travar o pássaro para que quando ele sair dali, ele tem que sair para cantar, beleza? Espero ter ajudado, fiquem todos com Deus aí, grande abraço, falou, valeu, é nóis, fui!